Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Você deve ver e ouvir muitas dicas sobre cuidados com o corpo e mente. Mas você sabia que as suas emoções também podem interferir no seu bem-estar e nas suas atividades do dia a dia? Saiba como controlar suas emoções para fazer sua vida melhor. Quem vai falar com a gente sobre isso é uma psicóloga, com a palavra Denise Camargo. O que é saúde emocional? Bom, saúde emocional é quando você tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre as várias áreas da sua vida. A parte pessoal, a parte profissional, a parte familiar, né? A própria saúde física, né? Então, quando você consegue um equilíbrio desse, né, você fala em saúde emocional. Quando você está bem com você mesmo, na maior parte das áreas da sua vida. A gente tem, claro, momentos, né, de transição de carreira, momentos de perdas, que podem desestabilizar você emocionalmente. Mas uma pessoa que tem saúde emocional, ela tem uma facilidade para retomar o equilíbrio, porque ela se conhece, sabe quem é e sabe o que ela quer da vida e está em busca desses objetivos. O que pode afetar a saúde emocional? Bom, a saúde emocional ela pode ser afetada por circunstâncias externas, muito fortes, né, e às vezes mais de uma, né, podendo acontecer ao mesmo tempo. Vamos imaginar uma pessoa que sofreu uma separação e perdeu o emprego, perdeu um ente querido, tem um filho com um problema de saúde, quer dizer, então circunstâncias externas podem tirar a pessoa de um certo equilíbrio e ela ter que se reorganizar de como lidar com aquela situação, principalmente quando as situações são novas, né? E também existem as circunstâncias internas, e daí essas circunstâncias internas também a gente precisa ver até que ponto a pessoa está conseguindo lidar, né, com elas. Um exemplo só para você ter uma ideia. Às vezes, uma ansiedade, uma pessoa extremamente ansiosa, por exemplo, ela pode ficar prevendo coisas ruins que vão acontecer, mas elas não aconteceram. Então, a ansiedade dela, o medo dela, uma série de características, às vezes, do perfil dela, sabotadores, tem muita gente, todos nós temos algum sabotador, mas às vezes muitos sabotadores começam a minar essa saúde emocional, porque você fica sempre em alerta com coisas que nem aconteceram, o receio de acontecer, o medo, insegurança, uma série de coisas. Qual a influência da família na saúde emocional? A saúde emocional, ela é uma coisa da pessoa mesmo. No sentido de que ela pode ter o melhor contexto externo, e, no entanto, ela não está bem. Talvez você já tenha até experienciado pessoas, por exemplo, que às vezes sofreram um acidente, não andam mais, uma série de coisas, e você vê aquela pessoa super motivada, com vontade de viver, se reinventando numa nova profissão. Então, e daí você vê uma outra pessoa cheia de circunstâncias boas, bons estudos, uma boa casa, uma boa alimentação, com recursos físicos muito grandes, com uma família, e essa pessoa não está feliz, ela está triste. Então, ela é muito de dentro da pessoa. Agora, o que a família pode ajudar? Vamos supor que você tenha uma pessoa, um ente querido, que você veja que ele está saindo do equilíbrio. Ele ou está irritadiço, ou ele está com raiva, ou ele tem momentos em que ele está muito introspectivo, está muito triste. Essas inconstâncias no humor e até mesmo afetando a sua saúde física. Então, quando você começa a perceber isso, as pessoas devem, em vez de criticar a pessoa, você está muito nervoso, você não dá ouvidos para o que eu falo, coisas desse tipo, né? Independente se é esposo, esposa, se é filhos, pai, mãe, o importante é fazer perguntas para a pessoa, né? O que está acontecendo? E às vezes a pessoa não se dá conta. E se ela não se der conta, é apoiar essa pessoa a buscar uma ajuda. Quais são os benefícios da boa saúde emocional? Já foi provado que as pessoas que têm um bom equilíbrio, que têm uma inteligência emocional, que é uma forte competência interpessoal, elas se dão bem na vida.
Se dão bem por quê? Porque elas estão muito equilibradas, elas sabem exatamente onde elas estão, se aparece algo que realmente a afeta, ela logo sabe contornar aquele obstáculo para continuar seguindo a vida dela, os objetivos, o propósito dela de vida, né? E é uma pessoa então que ela tem mais sucesso profissionalmente, ela tem mais equilíbrio, né? Ela tem mais saúde física. Já foi provado, né, que em pesquisas inclusive isso, né, que as pessoas que têm uma maior saúde emocional, isso inclusive afeta positivamente a saúde física. A saúde emocional influencia a saúde física e mental? Ela afeta os dois, né? Dependendo de como a pessoa está, né, emocionalmente, né, com muitos altos e baixos ou em frequências muito baixas em termos de já ter alguns indícios de uma depressão ou início de um processo de depressão, uma tristeza muito profunda, né, ela realmente, isso vai afetar toda a vida dela, né, vai afetar o trabalho, vai afetar as relações interpessoais, né, toda a convivência dela, né. E é claro, a saúde, né, a saúde física, ela é muito importante. Então, o que acontece? Uma pessoa, muitas vezes, em função da falta da saúde mental, né, ela também acaba afetando a saúde física. Por sinal, esse é uma válvula de escape, muitas vezes, das pessoas. Talvez você já tenha ouvido falar em somatizar, né? Muitas pessoas aqui somatizam, jogam para o corpo, né, todas as suas tristezas, a baixa autoestima, a raiva, o medo, a angústia, e daí é quando aparecem várias doenças. E normalmente as pessoas o que fazem? Elas procuram só o médico, né? Então o médico, o que ele vai tratar? Ele vai tratar o sintoma. Mas qual é a causa? Muitas dessas causas são de origem emocional, que pode até afetar o mental. Né, o mental podendo gerar processos, né, como eu falei, transtorno de ansiedade, depressão, né, uma série de coisas. É diferente, claro, de uma doença mais característica, por exemplo, né, vamos supor assim, o bipolar. O bipolar já tem uma constância que faz parte do processo dele, ele tem que fazer acompanhamento psiquiátrico. A gente está falando de saúde mental, mas no sentido assim, não aqueles agravantes, né, uma doença que já precisa, inclusive, de medicamentos, além de terapia e uma série de coisas. Quais atividades podem ajudar a manter a saúde emocional? A primeira coisa que uma pessoa precisa na vida, né, dela é se conhecer. Né? Pode parecer um clichê, né, dizer conhece-te a ti mesmo, uma frase desde os filósofos de Sócrates, mas ela é muito verdadeira e, infelizmente, o ser humano ainda não tira um tempo para realmente se conhecer. Porque como é que eu posso fazer boas escolhas na minha vida se eu não me conheço? Se eu não me conheço o suficiente, eu vou seguir alguma carreira que alguém me disse. Se eu não me conheço o suficiente, eu vou me envolver em relacionamentos tóxicos. Se eu não me conheço, eu vou fazer uma faculdade, escolher um curso, escolher uma direção que não faz sentido para mim, que não tem a ver com o meu propósito. Então, o primeiro ponto, as pessoas precisam se conhecer. Esse processo de autoconhecimento, ele pode ser feito de várias maneiras. Né? Ela pode ser feita através de uma terapia, onde mais profundamente você vai tratar algumas coisas que talvez, né, alguns gatilhos que você não entende porque você tem, insiste em coisas que não te levam à felicidade, que não te trazem sucesso, alguns comportamentos seus que acabam levando você ou se desligar do emprego, ou romper relacionamentos, ou ter muitas brigas, conflitos. Então, você precisa entender isso. Então, você pode desde fazer um processo de coaching, você pode fazer psicoterapia, né? É importante que você faça algo, você procure um profissional, alguém que possa te apoiar a se conhecer. Esse é o primeiro ponto. Quando você se conhece, você pode fazer as escolhas, né, de coisas realmente importantes. Seria a mesma coisa de você o seguinte, você está com um problema específico, você tem um problema no seu joelho. No entanto, você vai lá, eu vou fazer esse curso aqui. Faz um curso lá que é para sarar, né? Toma um remédio que é para sarar o ombro.
Daí, daqui um tempo, claro, você não sarou o joelho, você continua com o problema. Daí você vai lá, faz um outro para os olhos. E assim você vai fazendo coisas paliativas que realmente não contribuem muito, não acontece uma transformação que seria necessária para que você tenha essa saúde emocional. Como cuidar da saúde emocional em tempos de crise? Essa situação que nós estamos, a maior parte de nós nunca viveu, né? Nós não vivemos a gripe espanhola, nem uma série de coisas, né? A guerra, né? Então, que são coisas que realmente afetam muito o ser humano, né? Você não pode desconsiderar essa coisa externa, né? Essa circunstância externa que tem nos afetado, né? O que a gente pede para a pessoa essa pessoa se conhece, ela sabe um modo de, por exemplo, dela encontrar recursos para se reequilibrar. Né? Se ela está com ela sempre prezou por isso, ela se conhece, ela sabe o que fazer, por exemplo, em momentos onde ela não está bem. Ela pode recorrer novamente a uma terapia. Eu conheço muitos psicólogos, inclusive, que têm atendido, né, colegas, né, que têm atendido até gratuitamente as pessoas desse período. Né? Várias instituições de ensino, né, consagradas no Brasil, instituições aqui em São José dos Campos, tudo assim, que têm atendido. Então, ela pode fazer uso disso. Ela pode tentar buscar coisas que deixam ela satisfeita. Sabe aquela atividade que você não tinha muito tempo em função da sua jornada de trabalho, o tempo que você perdia para ir no trabalho e agora eu estou home office? Então, assim, procure fazer alguma atividade que te dá prazer. Muitas vezes você volta a fazer atividades que você gostava, né? Que pode ser desde tirar um tempo para ler aquele livro que você gosta, de ouvir música, de aprender alguma coisa nova. Esses dias eu estive conversando com uma moça que ela falou que ela sempre tem vontade de fazer cortes costura. Fez um corte de corte e costura pelo YouTube e ficou fazendo um monte de coisas na casa dela, inclusive máscaras, e até doou essas máscaras. Ela encontrou uma válvula, né, de escape aprendendo uma coisa nova. Então a pessoa precisa assim, lembrar de coisas que deixam ela mais tranquila, que não fazem ela ficar pensando, ai, quando isso vai passar, o que vai acontecer, ai, será que eu vou perder o emprego, ou se já perdeu o emprego, será que eu vou conseguir emprego? E entrar num ciclo que a gente chama de vicioso, que leva então a pessoa a cada vez se sentir pior. Então, busque coisas que entram. Faz um yoga, faz um relaxamento, bate um papo com uma pessoa que você gosta, que sabe te ouvir, que tem uma boa escuta, né? Um amigo, um parente. A velocidade da informação e a tecnologia influenciam na saúde emocional? Olha, pensando especificamente de jovens, eu vou dizer que eles nasceram com a tecnologia, né? Então a tecnologia é uma extensão deles mesmos, né? Então, e daí isso faz até muitas vezes que eles não tenham a paciência necessária, porque para eles é como se tudo fosse digital. A um toque de um teclado, de um celular, as coisas devem acontecer. E as coisas na vida não acontecem com essa velocidade. Então, eu acho que o principal problema não é a tecnologia, é o fato deles imaginarem que é desse jeito. Um outro fator com o jovem, que esse eu acredito que até tem mais influência, uma influência maior ainda na saúde do jovem, né, é que o jovem hoje ele é mais despreparado. Por que despreparado? Porque a nossa geração, até por ter maior poder aquisitivo, por tentar mudar um padrão de comportamento de como foi criado, que muitas vezes com menos recurso, com menos condições, com muito autoritarismo, abriu muito, concedeu muito. E os jovens hoje são imaturos. Eu sei, assim, não só porque sou mãe, mas porque eu atendo jovens na escolha vocacional. E eu percebo o quanto eles são maturos, eles não têm uma identidade, eles estão lá com 18, 19, 20 anos e eles não têm ideia, assim, de muitas coisas por falta de maturidade, né? A identidade não tá formada. Tem alguns estudos dizendo que vão ampliar a adolescência, que deveria acabar com 18, estão querendo estender para 21 anos, justamente porque o jovem não tem, ainda é considerado, o que seria jovem ainda é um adolescente. Então o jovem é uma situação específica. Agora, assim, de uma maneira geral, pensando em termos de tecnologia, para
tanto faz para jovem como para adulto, as pessoas têm que ter um certo cuidado, porque o que aconteceu? Quando você se relaciona por meio de uma tecnologia, e vamos supor que, né, é uma coisa muito comum hoje, né, as pessoas discutirem muitas coisas e tentarem impor a sua opinião, né? Se você está num bate-papo com outras pessoas, presencialmente, o que acontece? Você acaba tendo que lidar com aquele grupo, tendo que administrar aquele debate, aquele conflito de ideias das pessoas, né? Então você aprende a lidar mais com o grupo. Quando você está, por exemplo, online, o que acontece muitas vezes? Ficou offline e acabou. Quer dizer, ou seja, as pessoas estão despreparadas para lidar, para fazer acordos, né? Para saber ceder, conceder, argumentar também sobre o seu ponto de vista, negociar. Então as pessoas que estão muito por meio da tecnologia estão perdendo esta capacidade de entrar em acordos, e isso é extremamente crítico. Então, assim, as pessoas perceberem que estão indo nesse caminho, qualquer coisa fica offline e encerra o assunto, né? O que está acontecendo, né, comigo? Talvez até seja uma questão de saúde emocional que acaba levando a pessoa a isso. Então, o que eu posso fazer para isso, né? Essa é a pergunta, o que eu posso fazer para isso? E buscar realmente uma ajuda. Como a saúde emocional abalada pode atrapalhar no dia a dia? Bom, em todos os aspectos, né? Desde a saúde física, até mesmo gerando, né, problemas de ter que tomar remédio, de ter que ter um acompanhamento, uma série de coisas, como também ela pode afetar o trabalho da pessoa, né? Vamos imaginar que uma pessoa comece a ficar ou sem paciência, ou irritadiça, ou ao contrário, desmotivada, nada parece que tem graça para ela, já não aceita mais desafios, então isso pode afetar a rotina dela, né? A empregabilidade dela pode estar em risco em função disso. E, é claro, os relacionamentos de uma maneira geral, porque a primeira coisa que acontece, né, as relações dela com o outro, né? Às vezes com ela mesma, porque pode afetar como chama, a autoestima, porque ela começa a ver assim que ou ela não se dá bem com as pessoas, ou ela não recebe feedbacks negativos no trabalho. Então isso leva a pessoa a começar a entrar num processo cada vez consigo mesma de se sentir mais desanimada, de sendo menos capaz, e afeta também as relações com a outra pessoa, que muitas vezes não entende o que está acontecendo com a pessoa, se afasta e daí entra julgamento e uma série de coisas. Quais são as dicas para o gerenciamento das emoções? Se conhecer. O primeiro ponto é realmente o autoconhecimento. Quando a pessoa se conhece, ela é capaz de saber quem ela é, o que ela almeja, o que ela deseja para ela. Ela identificando, por exemplo, as suas crenças fortalecedoras, minimizando as crenças sabotadoras, ou seja, os seus sabotadores, aqueles que agem como uma âncora. Por isso que muitas pessoas não obtêm realmente felicidade, não obtêm sucesso, não têm prosperidade, porque essas âncoras fazem a pessoa ir para trás. Ela quer ir para lá, mas ela acaba indo para cá. Por quê? Porque ela não toma a ação certa. E ela não toma porque ela não conhece o que está acontecendo com ela. Então ela acaba tomando direções sempre contraditórias que vão contra o que realmente ela quer. E daí ela fica sempre com aquela sensação de que nada acontece. Então conhecer aquelas âncoras que estão puxando ela para trás, trabalhar essas questões, que pode ser em processos de coaching, em psicoterapia. Então, tudo vai depender do quanto isso está atuando nela, né? E daí, a partir do momento que eu tenho uma clareza sobre quem eu sou, né, e onde eu quero estar, com quem eu quero estar, o que eu quero fazer da minha vida, qual que é o meu propósito, né, o que tem significado, importância e faz sentido para mim, daí então a pessoa realmente vai seguir um caminho. E daí ela vai fazer escolhas, por exemplo, se eu já sei que eu tenho uma tendência a ficar ansiosa antes de acontecer uma coisa nova, para mim então relaxamento, yoga, escutar uma música, sei lá, daí ela vai criar uns artifícios, ela vai criar umas, como que chama?
daí âncoras positivas, né, que a gente fala, ao contrário, né, são gatilhos positivos que você vai criar para que realmente você consiga lidar com algumas coisas. E pode ser que muitas você abandone, né, dependendo do grau de profundidade que você faz um trabalho em si mesmo, você pode abandonar algumas formas que você tem atuado que realmente não te levam a resultados nenhum. Em que momento devemos buscar ajuda médica? As pessoas precisam assim, sempre estar verificando, né? E daí o papel da família é muito importante, quando você começa a perceber se é um jovem, se é um adulto, quando ele começa a ter uma mudança de comportamento muito atípica, que não era aquilo que ele realmente tinha, né? E daí muitas vezes cuidado, porque a gente tem uma tendência a minimizar as coisas. A maior parte de nós acredita, isso também é um sabotador, acredita que não precisa de ajuda. Mas a maior parte de nós precisa sim de ajuda em muitos momentos. E isso, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma fraqueza, porque a pessoa para ir para uma terapia, para se questionar, para ver o que está acontecendo com ela, para fazer mudanças, é preciso muita coragem, eu digo. Então, a família pode ajudar, a pessoa também começar a olhar por que eu estou tendo muito conflito, por que eu estou tendo muito sono ou falta de sono, por que eu estou perdendo apetite ou ao contrário, estou com muito apetite, estou usando a comida como uma forma de, como que chama, de saciar alguma coisa que eu nem sei o que é. Então, cuidado com aquelas mentirinhas que a gente conta para a gente mesmo, né? De que está tudo bem, de que vai passar, né? Tem pessoas que falam, não, vai passar, isso é um momento. Então, assim, ficar observando mesmo essas mudanças de comportamento, as mudanças de humor, de sentimentos, né? E as causas que isso tem trazido para a pessoa. E daí realmente ter um pouco de humildade e ao mesmo tempo coragem, né, de buscar, porque com certeza ela com essa ajuda ela vai superar sim. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.